Pegue seu café e a sua Bíblia, porque está começando o Café com Propósito, um devocional para mulheres que querem viver a vontade de Deus. Bom dia, mulheres com propósito! Que palavra nós tivemos ontem no nosso devocional, foi intensidade 12. E hoje é aquele tipo de café que o pai dá para a filha, quando Deus decide falar conosco no nível de cuidado, de amor, de lembrança, o Deus que se lembra de nós. Mas antes de nós lermos a palavra, eu quero te convidar a acompanhar esse devocional que acontece de segunda a sexta-feira às 7h45 da manhã. Todos os dias uma palavra fresquinha, com o nosso café e com a presença de Deus. Você não é inscrito no meu canal? Se inscreve aqui no canal, comenta, curte e compartilha para que essa mensagem alcance mais corações. Então vamos ao texto? A palavra do Senhor diz o seguinte em 1 Samuel 1:19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Esse texto é um texto muito especial. Muitas mulheres conhecem porque fala de uma história, uma mulher muito sofrida, porém que confiava em Deus e precisou passar por uma reforma espiritual para receber o seu filho que ela tanto desejava. E eu não vim aqui falar da perseguidora Penina, que todas as vezes estava irritando e mostrando o nível do que ela carregava. E nem vim aqui falar de Elcana, do seu esposo que lhe amava muito, apesar dela não ter filhos. Não vim falar de Ana, que apesar de ter precisado passar por situações para poder ela se voltar para o Senhor, ela recebeu o seu milagre. Eu vim falar do Deus de Ana. O Deus de Ana se lembrou dela. O texto que nós lemos diz: e Deus se lembrou. E é muito comum a gente encontrar essa expressão, o Deus que se lembra do seu povo. E a gente pensa, como pode Deus se esquecer de mim? Como pode Deus se esquecer da promessa que eu carrego? Deus se esqueceu de mim? E a gente tenta trazer sentimentos e expressões humanas para as coisas que Deus faz com a nossa vida. Isso se chama antropoformismo. Na teologia explica-se que, para que a gente possa trazer palavras que possam fazer sentido aos homens, utilizamos expressões humanas para se referir a ações divinas, como se Deus se esquecesse de nós. Mas, na verdade, todas as vezes que o texto se remete a Deus se lembra de alguém, não está falando do Deus que se esquece. Está falando do Deus que interrompe o período de silêncio, interrompe um período de espera para poder voltar a falar ou a cumprir. Talvez você esteja aqui comigo nesse momento pensando, Deus se esqueceu de mim, se esqueceu do que eu estou sofrendo, há quanto tempo estou esperando o cumprimento de uma promessa, a salvação do meu marido, a recuperação e restauração dos meus filhos, do meu lar, uma porta de emprego, a cura de uma enfermidade, um ministério consolidado, promessas que você carrega há tanto tempo, desejos, orações que você vem orando há tanto tempo. Sabe aquela promessa antiga? Aquela promessa de tantos anos atrás que você pensa, se eu já me esqueci, quanto mais Deus. E eu vim lhe dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Havendo o Senhor dito, ele não cumpriria? A palavra do Senhor diz em Isaías 14, se o Senhor determinou, quem, pois, o invalidará? Se a sua mão estendida está, quem a fará voltar atrás? Ou seja, Deus fala, Deus cumpre. Se ele ainda não cumpriu, duas coisas, ou não foi Deus que falou, ou ainda não é o tempo. E eu percebo que Deus vai quebrar o silêncio com a vida de Ana. E ele vai quebrar o período de espera na vida de Ana, porque ela fez um clamor diferente, um voto diferente, uma oração diferente. E essa espera, esse silêncio é quebrado. E Deus mostra a sua ação divina, a sua providência, um cumprimento de uma palavra, de uma promessa, de um voto, de uma oração, de um desejo de uma mulher. Então, nós precisamos entender que Deus nunca se esquece de nós. Somos nós que precisamos aprender a lidar com o silêncio de Deus, a espera de Deus e melhorar o nível das nossas orações. Eu vim da parte de Deus para te dizer nessa manhã, Deus se lembra de você. Você pode ter sido esquecida por uma amiga, esquecida por um namorado, esquecida por familiares, esquecida em várias ocasiões. As pessoas saem e nem te convidam. Esquecida no grupo social, esquecida de várias formas. Ninguém lembra o teu número lá no WhatsApp, ninguém lembra de você nas redes sociais. Parece
que ninguém está te vendo, mas Deus te vê. Deus se lembra de você. Você não está esquecido aos olhos do Senhor. Deus se lembrou de Noé quando estava com os animais dentro da arca e fez com que o dilúvio abaixasse e ele pisasse em terra firme. Deus se lembrou de Sara, Deus se lembrou de Raquel, Deus se lembrou do povo de Israel no Egito, Deus se lembrou até de Ló por amor a Abraão. Deus se lembrou de Ló. Deus se lembrou de Ana. Deus se lembra de Israel. Deus se lembra de mim. Deus se lembra de você. Deus não te esquece. Você não é esquecida. Você é amada do Senhor. E eu tenho um desafio para te fazer nesse dia. O meu desafio é: hoje separe um momento especial para conversar com Deus e fazer aquelas orações que a gente nunca faz, aquelas orações diferentes, que o Espírito nos ajuda. Uma oração onde você vai colocar toda a sua entrega, como Ana fez. Aproveita e lê o texto todo. E você vai orar e vai fazer um voto ao Senhor. Você vai apresentar essa causa diante do Senhor. E confie, saia com o seu semblante alegre, sabendo que logo virá a resposta de Deus. Pode ser que não venha a resposta que você queria, mas com certeza o Senhor responde. E a gente muitas vezes vai ter que pedir também em oração maturidade, que é para saber lidar com o silêncio e o período da espera. Eu sei que não é fácil lidar com o período da espera. O tempo prova quem é bom, quem é mau. O tempo prova quem é fiel, quem é infiel. O tempo prova sobre frutos bons, frutos ruins, quem dá fruto, quem não dá. O tempo prova muita coisa. Que o tempo não prove o quanto nós somos infiéis, mas que o tempo de Deus na nossa vida possa provar o quanto somos fiéis a Ele, independente do que nós recebemos. Que a nossa fidelidade não esteja no que nós recebemos, mas no nosso amor para com Deus. E nesse momento eu quero te convidar para que a gente possa orar juntas. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, eu quero te pedir, nos dê maturidade, Senhor, para aprender a lidar com o Teu silêncio, com o momento em que o Senhor está nos fazendo esperar o cumprimento de algo. E que quando vier a resposta, a gente também tenha maturidade para saber quais são as tuas respostas, porque elas sempre serão melhores do que as que nós queremos. São maiores, são grandes, são firmes, são planos de bem, não planos de mal. Então, Pai, em nome de Jesus, nos faz ter alegria com tudo aquilo que o Senhor faz chegar em nossas mãos. Também te peço neste dia que o Senhor venha fazer com que as minhas irmãs se sintam lembradas por Ti. Que elas se sintam, Senhor Deus, abraçadas pelo Teu Espírito Santo. Aquela porta que está fechada, abre, Senhor. A madre que está cerrada, abre. Que possamos ter aqui testemunhos, Senhor Deus, neste momento, no Café com Propósito que nós fazemos, de mulheres gerando filhos, de portas sendo abertas. Eu creio que o Senhor está gerando testemunhos nesse canal, através dessa palavra. Em nome de Jesus eu te peço, cura, traz resposta de portas abertas, de restauração de casamentos, de lares, de filhos. Em nome de Jesus, levanta mulheres aqui. Nós te clamamos, Senhor, nessa tarde. E te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Creia neste dia, você não está esquecida pelo Senhor. Você é alguém que Deus tem muito apreço, por isso continue fiel no tempo, porque logo o Senhor vai cumprir com a sua palavra, com a promessa que Ele liberou. Você vai gerar, vai segurar seu filho e vai poder desfrutar do cumprimento de promessas. Não será para vergonha, mas para a glória do nome do Senhor. Tá demorando? Porque o que você está gerando não para em você e não é seu, é para o reino e é para multidões. Então, aguarde o processo e viva o propósito de Deus. Compartilha essa mensagem para ela alcançar nossos corações. Se não é inscrita, se inscreve, ativa o sininho, comenta aqui, compartilha essa mensagem em nome de Jesus. Aproveite, se você não tem aliança com Jesus e quer entregar sua vida para Ele, coloca aqui o teu nome que nós vamos orar por você. Essa é uma oportunidade para que você possa fazer uma aliança com Jesus, porque Ele é o único que pode te dar vida eterna. Que Deus te abençoe e até amanhã.